Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos adolescentes. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 4, onde nós vamos trabalhar sobre mais uma parábola de Jesus. Vamos compreender sobre uma história sobre graça e responsabilidade, estudando aí sobre essa série de parábolas de Jesus que são vivas para a gente nesse trimestre. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar também a palavra de Deus. Aproveita também, deixa aí teu comentário, hashtag Glória a Deus e participe conosco nessa ministração. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Gente, tem muita coisa boa aqui nesse canal e você pode ficar à vontade de navegar e acessar com a gente, estudando ainda mais a palavra de Deus. É claro também que você pode participar conosco, deixando aí o teu comentário, hashtag Glória a Deus. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis e eu espero que essa palavra edifique você. Se você conhece alguém que precisa muito assistir essa aula, manda esse vídeo para ele ou para ela. E se você conhece alguém das classes dos adultos e jovens, indica o nosso material, Facilita EBD, que tem recursos extraordinários para essa turma abençoada em Jesus. O link está aqui na descrição desse vídeo. Então nós vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 4 aqui da classe dos adolescentes, onde nós vamos estudar sobre o tema, uma história sobre graça e responsabilidade. Para você iniciar bem a tua aula, você precisa iniciar por algumas bases bíblicas. A base bíblica que a lição dá está em Mateus capítulo 18, versículos 23 ao 35. E também a mensagem que está localizada em Colossenses 3, 13. Faça essa leitura com os teus alunos e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja em nome de Jesus. Hoje nós vamos estudar sobre a parábola do empregado mau. Vamos aprender a partir da leitura de Mateus capítulo 18, exatamente mais um sermão de Jesus, mais um ensinamento de Jesus a respeito da visão do reino de Deus. Eu já descrevi para você que o evangelho de Mateus está dividido em alguns grandes sermões. O primeiro sermão está em Mateus capítulo 5 ao 7. O segundo sermão está em Mateus capítulo 10. O terceiro sermão, que a gente estudou na aula passada, estudamos uma parábola desse sermão, está no capítulo 13. O quarto sermão está aqui no capítulo 18, onde nós vamos destacar a parábola, então, do servo mau. E o quinto sermão de Jesus está localizado em Mateus 23, 24 e 25. Então é importante a gente entender essa pegada do evangelho. Compreendendo muito bem a respeito dessa parábola, nós vamos entender que cada parábola tem uma verdade só. Então, Jesus está ensinando essa parábola aos seus discípulos, apresentando exatamente a realidade do coração dos religiosos diante da visão do reino de Deus. E apresentando também qual a perspectiva verdadeira daquele que é discípulo de Jesus, daquele que segue a Jesus. Então, ao analisar as parábolas, nós vamos descobrir que cada parábola em si é uma comparação das verdades do reino de Deus e que essas verdades do reino de Deus também alcancem o teu coração. E eu espero que Deus em Cristo ministre na tua alma, analisando esse texto comigo, para a glória de Deus. Então, já avançando, vamos agora para o primeiro ponto que trata sobre o seguinte assunto. O rei perdoa a dívida como um ato da graça. A parábola de hoje demonstra o coração de um servo mau. Esse servo mau que descreve exatamente a falta da responsabilidade em tratar o outro bem, aquilo que foi lhe atribuído a si em bondade. O símbolo desse servo mau também pode ser aplicado sobre Israel. Israel que recebeu o benefício da graça de Deus de ser um exemplo para a glória de Deus nos dias de Jesus, no sentido dos líderes religiosos, tá? E esses líderes religiosos agora passam a agir de forma má com aqueles que estavam buscando a presença de Deus. O que a parábola nos conta? Nos conta que um servo devia uma quantia muito grande, então, para um grande rei.
e esse servo não tinha condições de pagar aquela quantia. O rei, então, pede para que aquela quantia seja cobrada, e se ele não pudesse pagar em dinheiro, a sua família seria levada como escrava, assim como ele. Mas o servo clama, suplica, pede por misericórdia ao rei, e o rei, então, decide agir como graça e perdoa a dívida desse servo. Só que a Bíblia também nos conta que esse servo, depois de ser perdoado, vai então aos seus devedores, a quem lhe devia. E essas pessoas que lhe devia são cobradas. E ao serem cobradas, essas pessoas não tinham condições de pagar, semelhante a ele, que era o servo. E essas pessoas que não tinham condições de pagar, pedem então misericórdia a ele. Mas ele não age com misericórdia. Ele age sentenciando, com maldade, de forma ferrenha e feroz. Isso chega ao ouvido do rei, que então manda prendê-lo e julgá-lo de uma forma muito eficaz e poderosa. O que Jesus está nos ensinando com essa parábola? Está nos ensinando o princípio da retribuição. Está nos ensinando o princípio de compartilhar aquilo que recebemos de graça, que é a salvação. Vamos analisar isso de uma forma bem específica com você? O primeiro subtópico trata então sobre o seguinte assunto: todos temos uma dívida impagável. Se nós olharmos para essa parábola, nós vamos entender que nós temos uma dívida impagável. Nós somos pecadores. Nós estávamos escravos debaixo da lei do pecado. Não tínhamos condições de obter a salvação pelos nossos próprios esforços, pelos nossos próprios recursos. Mas Deus, que é esse rei, mediante a sua graça e bondade, então nos perdoa em Jesus e paga a dívida. Perdoa a dívida. Em Cristo, na salvação, nós agora somos perdoados. O que a palavra está nos demonstrando aqui? A parábola está nos demonstrando exatamente esse princípio de entendermos que por nossas condições nós não seríamos salvos. É claro que essa parábola está sendo aplicada aos líderes religiosos, que representavam aqui Israel, que pela graça e misericórdia de Deus receberam de Deus a salvação. Israel foi escolhida como povo de Deus para ser um luzeiro de Deus, um farol de Deus nesse mundo que é mau. Mas Israel, sendo escolhida, foi perdoada mediante a graça e deveria agir então nessa bondade, compartilhando a graça. E por isso é importante a gente entender todo o contexto da parábola para compreendermos que a salvação foi oferecida de graça mediante a Jesus. Nós não tínhamos condições de pagar. E a nossa reação deve ser uma reação de gratidão, deve ser uma reação de louvor por causa da misericórdia de Deus. Olhando para isso, o segundo subtópico trata agora sobre o seguinte assunto: todos carecemos de uma atitude graciosa. Todos nós, tanto judeus como nós que não somos judeus, carecemos dessa atitude graciosa do rei. Necessitamos dessa salvação em Jesus pela bondade de Deus. Eu posso experimentar essa graça de Deus que foi me oferecida através do intermédio da salvação em Jesus. Nós tínhamos uma dívida que era impagável, mas a graça de Deus nos alcançou. E essa graça de Deus através da salvação nos traz agora esse renovo. O Rei é Deus que nos compra, que nos liberta, que nos perdoa. E aqui nós aprendemos esse princípio de sermos gratos a Deus diante dessa salvação. Agora, analisando a parábola, nós precisamos entender a atitude desse servo que é mau, que é um símbolo agora dos judeus. O segundo ponto trata sobre o seguinte assunto: o servo perdoado nega perdão ao seu próximo. É importante ter clareza aqui. Esse servo que é perdoado é um símbolo dos judeus dos dias de Jesus, os religiosos, tá? É importante nós compreendermos também, à luz da Escritura, que Israel foi perdoado primeiro do que nós. Foi comprado por Deus, era um povo escravo, não tinha pátria, não tinha nome, mas em Êxodo 19, 5 e 6, Deus escolheu esse povo para ser o seu povo, para ser o seu representante na terra. O povo de Israel foi perdoado. Só que quando Jesus conta essa parábola, ele está exatamente demonstrando que os líderes religiosos do seu tempo estavam agindo como esse servo mau, que foram perdoados, mas agora estavam negando perdão,
negando a salvação, negando a graça de Deus para os gentios, para os samaritanos, para os pobres, para as prostitutas. É esse contexto que a parábola me dá. E agora Jesus conta essa parábola exatamente para poder demonstrar a realidade dos religiosos do seu tempo, descrevendo que eles estavam negando o perdão que lhes foi oferecido, negando a salvação que lhes foi dada de graça, negando a bondade de Deus. E Cristo vem para trazer de volta essa salvação a todos os gentios, a você e a mim também. Eu espero estar trazendo clareza para você à luz desse texto, que a salvação precisa ser compartilhada, a salvação precisa ser levada adiante. Nós não podemos, por exemplo, utilizar a salvação somente para nós e negar o perdão para aquele que fracassou, aquele que errou, aquele que está em pecado e que precisa da misericórdia de Deus. A parábola me ensina, se eu recebi da graça de Deus a salvação, eu preciso compartilhar essa salvação também. As consequências de sonegar o perdão. Há consequências para aquele servo mau, que nega o perdão para aquele que pede o perdão. Aqui, como estou explicando para vocês, Jesus está pregando no seu tempo e demonstrando a atitude dos religiosos, os fariseus, os saduceus, os escribas, que negavam o perdão para aqueles que precisavam do perdão. Há consequências aqui. Esses servos que são maus são, então, levados de volta ao juízo do rei, que agora os sentencia aquele pecado que eles haviam cometido. Daí a importância de entendermos, à luz da palavra, a necessidade de compartilharmos o perdão de Deus. Qual é o grande princípio que aprendemos aqui, que é a verdade que a parábola conta? A parábola conta que Deus nos oferece a salvação de graça, e essa salvação precisa ser compartilhada. Eu não posso negar o perdão para aquele que também precisa, porque eu fui também perdoado. Gente, que essa palavra edifique você, que você seja um instrumento em Jesus. Se eu te ajudei na aula de hoje, e se essa aula foi edificante para você, tira uma foto, marca a gente no Instagram, segue a gente lá também. Manda esse vídeo para mais alguém que você conhece que precisa muito assistir essa aula e edifique vidas para a glória de Deus. E se você está afastado de Jesus e quer voltar para os caminhos do Senhor, você pode fazer isso escrevendo aí no comentário: eu quero voltar para Jesus, utilizando o teu celular com leitor de QR Code, fazendo isso, escaneando esse QR Code que está aí, preenchendo o cadastro. Nós vamos orar por você em Jesus. Que Deus te abençoe para a glória de Deus. E como dica de leitura, eu quero indicar para você que está estudando com a gente a palavra de Deus, especialmente as parábolas nesse trimestre, eu quero indicar para você o Evangelho do Reino, de George Led. Esse material é sensacional para você que gosta de estudar sobre o Reino de Deus e a visão de Jesus. As parábolas de Jesus, do pastor Helena Cabral, pode te ajudar muito. E também as parábolas de Jesus, do John MacArthur. Esse material é sensacional para quem está estudando com a gente as parábolas durante esse trimestre. Eu te aguardo por aqui na nossa próxima lição de número 5, onde nós vamos trabalhar sobre o reino de Deus e as sementes. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.